Vamos lá então, gente. Eu tive um probleminha aí na gravação, no finalzinho da gravação da aula aí. Vamos só retomar o raciocínio então. Eu havia destacado para vocês, dentre lá os direitos militares, o auxílio funeral. E nós estávamos falando lá do artigo 71. Retomando daí então, que o auxílio funeral é devido à família do militar ativo ou inativo. Ativo ou inativo, falecido, no valor equivalente ao seu subsídio ou provento. Vamos lá? O auxílio é devido também ao militar por morte do cônjuge, do companheiro ou filho menor ou inválido. Então, vai ser também devido ao militar, auxílio funeral, ao militar que tiver o seu cônjuge ou o seu companheiro que vier a óbito, ou filho menor ou inválido, que for seu dependente. O auxílio é pago no menor prazo possível a pessoa da família que houver custeado o funeral. Beleza? Então, minha gente, sobre os direitos que eu queria destacar para vocês, era isso. Vamos lá? Da remuneração. Os militares são remunerados exclusivamente por subsídios. Então, a cada mês é devido um subsídio ao militar, tendo direito lá ao 13º subsídio, que é o 13º salário. Não há 14º, não há 15º, então são subsídios, sem direito a nenhum acréscimo. Que eu gostaria de destacar para vocês aqui é o artigo 76. Suspende-se temporariamente o subsídio do militar. Quais são as causas que suspende esse pagamento desse subsídio? Em licença para tratamento de interesse particular, na situação de desertor, né? Ou quando agregado para exercer atividade ou função estranha à polícia militar ou ao corpo de bombeiro. Beleza? E o último aqui, quando condenado à pena de suspensão do posto ou da graduação do cargo ou da função, na forma prevista no Código Penal Militar. Então, nessas 4 hipóteses aí, vai ser suspende-se temporariamente o subsídio do militar. Vamos lá? Vamos lá, gente. Estamos acabando. Infelizmente, não vamos chegar até o fim, mas até aqui eu acho que já tem uma boa quantidade de apontamentos aí que podem vir em prova e que eu acredito que vai atender bem aí e vamos conseguir acertar essas questões aí, gente. Confio em vocês, hein? Agora vamos lá falar das vantagens pecuniárias lá que se iniciam lá no artigo 83. Quais são essas vantagens dos militares? Diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo e prolabore em razão de atividade temporária de magistério militar, extensiva aos civis que vierem a exercer essa atividade no âmbito da corporação. Então vamos lá, além do subsídio, o militar vai ter direito a essas vantagens, as diárias, no caso de deslocamento para fora da sua sede, do seu local de trabalho, ele vai ter direito de receber uma diária, uma ajuda de custo, uma bolsa de estudo e o prolabore. Esse prolabore aqui em razão de desempenho de atividade de magistério militar no curso de formação, por exemplo, os militares que forem responsáveis pela instrução terão esse prolabore. E atenção aqui que ele pode ser extensivo a civis. Pode ter algum civil ministrando instrução durante o curso de formação e que ele também vai ter direito a esse prolabore. Isso vai ser fixado por ato do chefe do Poder Executivo, que vai fixar esses valores. Vamos lá? Agora que eu quero destacar para vocês, vamos dar uma adiantada aqui. Vamos lá para a seção 4 desse capítulo que trata das férias, que é a partir do artigo 86. Vamos lá, o militar vai ter direito às férias de 30 dias, acumulados até o máximo de 2 períodos. Até o máximo de 2 períodos. Tanto aqui as férias ou afastamento temporário, aqui não há prejuízo da remuneração. Claro, né, gente? Está de férias, vai ter direito às férias, mas
o acréscimo lá de 1/3, e também os demais afastamentos que nós já vamos ver ali no artigo 88, não vai ter prejuízo da remuneração, tá? E vai ser computado também como tempo efetivo de serviço para todos os fins, beleza? Então, aqui nessa seção 4 desse capítulo que a gente está tratando, tanto dos afastamentos temporários, não há prejuízo da remuneração do militar, e também vai ser contado como efetivo o tempo de serviço. Vamos lá, só destacando aqui quanto às férias, que fala que é vedada a acumulação de 3 períodos de férias. Vedada a acumulação de 3 períodos de férias. Beleza? E vamos destacar aqui também para vocês, acumuladas até o máximo de 2 períodos, em caso de necessidade do serviço. De férias, eu acho que era isso, gente. Vamos ver aqui o do artigo 88, quais são os afastamentos de serviço que o militar tem direito. O militar tem direito aos seguintes períodos integrais de afastamento do serviço, obedecida a legislação pertinente por motivo de núpcias. Qual prazo? 8 dias. 8 dias no caso de núpcias. Luto, 8 dias. Por morte de quem? Que vai garantir esse período de afastamento de 8 dias? Do cônjuge ou companheiro do militar, tá? Descendente ou ascendente por consanguinidade em linha reta. Aqui não fez nenhuma distinção e nem tem uma limitação. Então, vai até onde houver descendente ou ascendente em linha reta, no mesmo tronco lá. Ascendentes, pais, avós, bisavós, descendentes, filhos, netos, bisnetos. Então, aí nessa linha vai até onde existir. Parente por afinidade em primeiro grau, na linha reta, ascendente ou descendente. Aqui atinge somente no caso de sogro e sogra e enteados, que são os parentes por afinidade. Não é isso? Isso mesmo, em relação à esposa ou o marido do militar ou da militar. Vai ser o sogro ou a sogra do militar e também seu enteado, somente nesse caso. E o colateral por consanguinidade até o segundo grau. Aqui por afinidade é em primeiro grau, não esqueçam disso, os demais não. Na linha reta de ascendente ou descendente, vai ser o sogro, sogra, ou talvez pode ser caso de ser que seja o enteado do militar. E aqui colateral por consanguinidade até o segundo grau, ou seja, atinge só o irmão, não é no mesmo tronco. Então, colateral, meu pai, volto no meu irmão, colateral, esse é meu parente de segundo grau, então até esse. Tio é parente em terceiro grau, então ele não está abrangido aqui. Então lembre-se, os colaterais é só até o segundo grau. Beleza? Instalação até 10 dias, trânsito até 30 dias, até, gente, não é 10 dias. Trânsito também não é 30 dias, é até 30 dias. Instalação é quando tem a movimentação dentro da mesma localidade, sem ter necessidade de mudança de município. Trânsito é quando vai mudar lá de município, vai ter uma transferência que vai para outra localidade. Beleza? Então lembre-se, é até, não é 10 dias e não é 30 dias. Beleza? Finalização de trabalho objeto de curso de graduação ou pós-graduação, até 10 dias consecutivos. Até 10 dias consecutivos. Beleza? E data natalícia do militar, no dia do seu aniversário. São todos afastamentos temporários, lembrando que é sem prejuízo da remuneração e computado para todos os fins do tempo de serviço. Quanto a núpcias e quanto ao luto, que o parágrafo único vai falar para a gente que quanto às núpcias vai ter solicitação por antecipação. E quanto ao luto, até 8 dias para fazer o comunicado. Beleza? No primeiro, no caso núpcias, solicitado por antecipação, a data do evento, a data do casamento. E no caso do segundo, até 8 dias após o óbito. Beleza? Aqui eu acho que era isso. Vamos ver aqui rapidinho as licenças. Essas licenças elas poderão ser remuneradas ou não remuneradas. Como, por exemplo, a gente já viu agora há pouco o afastamento para tratar de interesse particular. Esse não vai ser
remunerado. E esse aqui é um ato discricionário, vai ser por conveniência ou oportunidade. A administração pública vai analisar se defere ou não nesse caso de licença para tratamento de interesse particular, tá? Vai ter uma análise e ela vai ter uma liberdade para fazer a análise. Pode deferir ou não deferir. Não é vinculado, ou seja, vinculado é quando atendidos os requisitos, a administração não tem o que fazer, ela vai ter que conceder. Aqui, como é discricionário, mesmo que tenha lá todos os requisitos, faça o requerimento, tenha atendimento, a administração ainda vai analisar se é o caso ou não de conceder aquela licença requerida, no caso aqui, para tratamento de interesse particular. Ainda no interesse particular, a gente vê aqui o artigo 91, que ele é concedido ao militar com mais de 10 anos, de efetivo serviço, pelo prazo de até 2 anos, mediante requerimento atendido ao mérito administrativo. Por isso que esse dispositivo aí, no finalzinho, atendido o mérito administrativo, é onde a gente tem a possibilidade ou não de concessão. Vai ser um ato discricionário, não é um ato vinculado. E a licença de que trata este artigo, enquanto durar, interrompe a remuneração, como nós falamos, e a contagem do tempo de serviço para todos os fins, no caso de tratamento para interesse particular. Beleza? Ainda temos lá no artigo 98, ainda tratando do afastamento para interesse particular, que esse vai suspender. Esse pode ser suspenso, né? Vamos dar uma olhada lá. As causas que podem suspender esse afastamento para tratamento de interesse particular: em caso de mobilização em estado de guerra, em caso de estado de defesa ou de sítio, para cumprimento de sentença que implique restrição da habilitação individual, em caso de indicação em inquérito policial militar, em caso de pronúncia em processo criminal. Então, a licença para tratamento de interesse particular ela pode ser suspensa nas hipóteses do artigo 98. Muita atenção nessas possibilidades de suspensão, que lá o examinador pode perguntar qual eventual causa que não está abrangida aí que suspenderia essa licença para tratamento de interesse particular. Beleza? Interesse particular era isso. Quais são as outras causas de licença? Além de tratamento para tratar de interesse particular, nós temos o para tratamento de saúde de pessoa da família. Esse aqui tem um detalhezinho lá no artigo 96, que vai fazer referência ao tratamento de saúde para pessoa da família. A licença para tratamento de saúde de pessoa de família ou para tratamento próprio de saúde pode ser concedido ao militar, a pedido ou de ofício, precedida de inspeção realizada pelo Serviço de Saúde da corporação, sem prejuízo do subsídio. Tá vendo? Aqui já é sem prejuízo. Então, as licenças podem ser com ou sem prejuízo. No caso aqui, é sem prejuízo. E aqui os dois, tratamento de pessoa da família e para tratamento da própria saúde. Está lá no dispositivo. A maternidade. Maternidade também outra licença, também por adoção e paternidade. São essas as licenças. Destacar para vocês aqui, quanto à licença maternidade, lá no artigo 93, a duração da licença maternidade pode, atendido o mérito administrativo, ser prorrogada por 60 dias mediante requerimento da militar beneficiado. Olha só que também a prorrogação da licença maternidade não é a licença maternidade em si, o prazo que é concedido de licença lá de 120 dias, que está lá no inciso 1 do artigo 92. É a prorrogação. Também é um ato discricionário, não é vinculado, pois vai depender da conveniência e oportunidade. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. Entenderam? Licença maternidade, a prorrogação. A duração da licença maternidade pode, atendido o mérito administrativo, ser prorrogada por mais 60 dias. Então, no caso de prorrogação, também é ato discricionário. Porque se não for ato de prorrogação, se for os 120 dias garantidos lá pelo inciso 1 do artigo 92, esse não há mérito administrativo. A administração vai ter que conceder licença maternidade. Tá? Para a prorrogação de que trata esse artigo, seja efetivado, o militar deve requerer o benefício antes de findar o último mês de licença maternidade. Então, tem um requisito aí.
antes de findar o último mês da licença maternidade deve ser requerido. A duração da licença por adoção também funciona mais ou menos no mesmo esquema. Ela só vai poder ser prorrogada, também atendido o mérito administrativo, mediante requerimento militar. 45 dias no caso de criança com até 1 ano e de 30 dias no caso de criança com até 8 anos de idade. Entenderam aí? Então, prorrogação tem que atender o mérito administrativo. A prorrogação é um ato discricionário, vai depender lá da conveniência e da oportunidade do administrador para poder conceder ou não. Então, ele não é obrigado a conceder a prorrogação. Vai depender da necessidade do serviço. Beleza? Bem, aqui eu acho que era isso. Vamos só um pouquinho aqui. Gente, o tempo passa muito rápido, né? Estou tentando esgotar com vocês aqui, mas está difícil. Vamos tentar aqui. Vamos ver só um pouquinho que a gente tinha falado sobre a questão dos recursos. Lembra quando a gente falou de sindicância e também do Conselho de Justificação e Disciplina? Quando a gente falou lá dos recursos, então está aqui, ó, são recursos disciplinares. No âmbito da sindicância, o pedido de reconsideração e o recurso hierárquico. O pedido de reconsideração ele vai ser dirigido à própria autoridade que prolatou a decisão. Está lá no terceiro, aqui, ó, a reconsideração é o recurso deposto por requerimento dirigido à autoridade prolatora. Então, não é uma autoridade hierarquicamente superior ao próprio prolator, que ele vai pedir ele que reconsidere aquela decisão, na qual o militar que é prejudicado, injustiçado ou ofendido pede o reexame da decisão. E no caso de recurso hierárquico, a gente já tem aqui no parágrafo 4º, o recurso hierárquico, tá? Quando há resignação com o indeferimento do pedido de reconsideração, ou seja, o pedido de reconsideração ele não é acolhido, tá? Então ele vai ser dirigido a uma autoridade superior, no caso aqui ao chefe do Estado-Maior, quando a autoridade instaladora da sindicância for o corregedor ou autoridade funcionalmente inferior a este, ou autoridade imediatamente funcionalmente superior nos demais casos, beleza? E outra coisa, o recurso no caso de Conselho de Justificação e Disciplina é a apelação. Sindicância vai ser pedido de reconsideração ou recurso hierárquico, pedido de reconsideração para a mesma autoridade que prolatou a decisão, e recurso hierárquico, no caso de indeferimento do pedido de reconsideração, vai para a instância superior. E no âmbito dos conselhos de justificação e disciplina, vai caber a apelação. Beleza? Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui que eu posso destacar com vocês. Vamos fechar aqui então? Vamos lá, só falar aqui do alistamento eleitoral. Lembrando a vocês lá do artigo 14, parágrafo 8º da Constituição. Os militares, aqui no caso, eles são alistáveis como eleitores. Os militares alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deve afastar da atividade. Esse afastamento aqui é definitivo. Se contar com mais de 10 anos de serviço, é agregado pela autoridade superior, ou seja, ele vai, a partir do registro de sua candidatura até a sua diplomação ou retorno, se ele não for eleito, ele vai ficar nessa condição de agregado, tá? Quanto contar com mais de 10 anos, também está na Constituição. Contar com menos de 10 anos, deve afastar-se da atividade. Contar com mais de 10 anos é agregado, vai desde o pedido, o registro da candidatura, que tem o prazo até dia 5 de agosto do ano da eleição, que vai ser feito o pedido de registro de candidatura, e vai até a diplomação, que o candidato eleito recebe o diploma, e até esse período. Depois disso, ele vai para a reserva remunerada, tá? Ou se ele não lograr êxito, ele pode retornar, mas aí vai ser também observado o método administrativo, é uma decisão de conveniência e oportunidade, não é um ato vinculado, é um ato discricionário. Então, contar com mais de 10 anos de serviço é agregado. A autoridade superior, se eleito, passa automaticamente no ato da diplomação para a reserva remunerada. Aí aqui que está falando a possibilidade de retorno dele. No caso do inciso 2, que é o militar com mais de 10 anos de serviço, certo?
mediante requerimento, observado o mérito administrativo, retornar ao serviço ativo da corporação, desde que terminado o mandato eletivo, por renúncia ou implemento de tempo. Beleza? Gente, só mais uma coisinha aqui que eu quero destacar, porque caiu na última prova, eu não sei, pode voltar a cair, é uma questão que pode causar confusão. É lá no artigo 113, que fala um pouquinho sobre o desaparecimento, o extravio e o falecimento do policial. Na última prova caiu, pode vir a cair de novo. Eles fizeram uma pegadinha lá com o artigo 118. A exclusão do serviço ativo da corporação é feita em consequência de transferência para reserva remunerada, reforma, deserção, falecimento e extravio. Dentre as opções lá, eles colocaram também o desaparecimento como sendo causa de exclusão do serviço ativo, quando o artigo não trata o desaparecimento como causa de exclusão. O desaparecimento ele pode vir a gerar o extravio, que aí sim seria causa de exclusão, mas o desaparecimento em si não é causa de exclusão do serviço militar. Então, atenção, esse foi cobrado na última prova. Gente, tinha mais algumas coisinhas que eu queria destacar com vocês, mas o nosso tempo já estourou em muito e não tem como mais continuar, mas gostaria de desejar uma boa sorte para vocês, que vocês possam realizar uma excelente prova, que sejam aprovados nessa fase do certame. Muito boa sorte, que vocês sejam felizes depois na profissão que escolheram, sejam cumpridores aí de todos os deveres e de também lhes sejam garantidos todos os direitos que a carreira lhes proporciona. Muito boa sorte, vão com calma, prestem atenção, já dei algumas dicas lá na hora de fazer as questões, de circular lá o que foi certo, o que foi não, o que foi incorreto. Tenham calma, vai dar tudo certo, tá bom? Boa sorte. E aqui era isso, peço desculpa para vocês, mas aqui não teria como ser diferente. Para a gente poder passar por toda essa lei com calma, precisaria aí de mais um bom tempo para a gente poder explorar todos os institutos com calma, mas infelizmente em uma reta final isso não é possível. O que poderia ser feito, nós fizemos aqui, apontando aí esses dispositivos principais, que pela minha leitura julguei conveniente, e também destacando itens e dispositivos que foram cobrados no concurso anterior, que podem vir a ser cobrados pela sua importância, tá? Então é isso. Muito boa sorte, sejam felizes na vida de vocês. E nos encontramos aí futuramente em outros cursos. Até mais, um abraço.